Atenção, esse podcast é proibido para menores de 12, justamente para quem tem TDAH, para maiores de 60 anos, religiosos, para pessoas sensíveis, estaduais em geral. Ouça a sua Filhos do Cabaré. Senhoras e senhores, estamos começando mais um Filhos do Cabaré, esse podcast que transcende o tempo, passa por gerações e que um dia terá uma outra pessoa aqui apresentando. Vai nada, acho que não. O tempo acaba para tudo, tudo. Não, Murilovski, bem-vindo de volta. Murilo que tirou uma semana de repouso, numa casa de repouso para pessoas que o tempo já passou bastante. Não, Murilão? Pois é. Agradecer aí o reconvite, agradecer a audiência de todos os amigos e amigas de todos os continentes que nos acompanham. Eu gostaria, para meditar, dizer o seguinte: a guerra, meus caros, é a libido dirigida à destruição. Eu achei que não ia falar hoje de guerra. Por um segundo eu achei para ele, vai esquecer. Ele vai esquecer. Ele vai esquecer. Aqui também o sujeito maconheiro safado que perde tempo, né? Vai fazer 30 anos já e ainda continua invicto. Entendeu? Série invicta, só mesmo do Vasco. O Vasco entra, calma, acabei de apresentar ainda, tá nervoso? Tá nervoso? Tá nervoso? Graças a Deus invicto. Então. Eu me lembro da série invicta do Vasco entre 2015 e 2016, assim, ficou 6 meses sem perder um jogo. Você tá 25 anos sem perder. Isso como ativo, né? Como passivo, todos sabemos. E aí, Henrique? Primeiramente, graças a Deus, é invicto aí, 24 anos, 25 é o caralho, né? Eu gosto de falar que eu não perdi tempo, eu só transferi as minhas prioridades para outras coisas mais importantes nessa vida, né? E se você acha que o seu tempo não é uma prioridade, se você cobra pouco sobre o seu uso do seu tempo, você está perdendo tempo e dinheiro, porque tempo é dinheiro. E não entendeu nada também, vai tomar no seu cu. É simples. Eu acho que tu falou isso tudo só pra mandar os outros tomar no cu mesmo, porque não tem sentido algum que você falou. Não tem nenhuma lógica. Não tem uma norma pra ninguém, mas ninguém entendeu. Só a sua cabeça de que tem um eco fudido entre as duas orelhas que entendeu essa porra. Ninguém entendeu essa merda. Não, tempo é precioso, tempo, dinheiro, entendeu? Não? Mas dinheiro não é tudo. Às vezes dinheiro é perda de tempo. Também. Exatamente. Profundidade, entendeu? Fica o ponto filosófico aí. Então, é sobre isso que eu queria falar hoje, assim. O tempo. Né? Porque eu vou ficando velho. Cada dia que passa eu tô mais velho. Obviamente. E aí você começa a refletir sobre certas coisas, assim, né? Que você tem coisas que para você foram ontem, que aconteceu, mas quando você vai ver assim no calendário, foi lá atrás. E aí você fala, olha quanto tempo já passou isso. Hoje mesmo eu estava agora cedo na academia, com um cara alugou lá para dar aula personal. Aí o cara estava me perguntando, né, quanto tempo eu tô aqui e tal. E quanto tempo que eu vim do Rio pra cá e tal. E aí você para perceber, né, cara? Eu já tô aqui eu vou fazer 25 anos que eu moro aqui. E
E eu tenho aquela impressão que o tempo que eu vivi antes em Petrópolis, que ele passou mais devagar, que foi maior, e eu já vivo mais tempo aqui do que eu já vivi lá. Entendeu? Só que as coisas mudaram tanto, né? Talvez a minha geração e do Murilo, a gente pegou o final do mundo analógico e início do mundo digital, as coisas ficaram muito mais aceleradas, né? Antes o tempo passava mais devagar, entendeu? Por exemplo, quando a gente era criança, entendeu? O tempo passava mais devagar. A gente sentar para ver desenho animado, uma manhã parecia que eram dias, assim, parece que a gente ficou dias. A nossa perspectiva de tempo é diferente quando a gente é menor, criança. E, obviamente, tem a questão de, você vai se ocupando com mais coisas, obviamente o teu tempo vai ficando escasso. Mas eu acredito muito, assim, que com a modernidade, com a ascensão desse mundo moderno, digital, o tempo passou mais rápido. E está passando mais rápido, assim. Entendeu? Então, a perspectiva de fim, pelo menos para mim, é presente na minha vida, assim. A sensação de que eu já virei o pico, assim, do ápice, estou descendo. Entendeu? Então você fica aquilo assim, e às vezes me dá uma coisa que é muito doida, né? Que não era para ter isso, mas dá um senso de urgência de falar, ainda tem que fazer isso antes de ir embora, né? E é muito doido isso, assim. Eu acho que eu tô meio para baixo, assim, por isso que até eu propus esse tema, assim, dessa perspectiva do tempo, assim, que o tempo, meu irmão, é aquela máxima. Você pode vencer várias coisas na vida, derrubar várias barreiras, só que o tempo você não vai vencer, entendeu? Nós somos feitos com prazo de validade, nós vamos acabar. Entendeu? Antes de entrar aqui, eu e o Murilo, a gente está conversando sobre animais aqui, e o lance do pouco tempo que os animais que a gente tem de estimação, eles ficam com a gente, assim, deveriam ficar mais tempo, entendeu? Então o tempo passa, assim, entendeu? O Pitoco Seco já tem 10 anos, entendeu? Então, cara, é doido isso aí, cara, é doido. Tô muito para baixo, Murilão, ou não? Ou tá um alto astral essa conversa aí? Eu acho que está um baixo astral, mas não é problema o baixo astral por si só. Porque a gente vive um momento de muito baixo astral no mundo. Poucas coisas têm feito com que a gente ficasse com o alto astral, porque a gente está vivendo um período de mudanças muito grandes, muito profundas em muitas áreas. E essas mudanças, elas parecem ter acontecido cada vez mais rápido, e você colocou bem, né? Quando a gente era criança, a gente tinha uma noção de tempo, parece um tanto diferente quanto isso. Eu li um artigo, há um tempo atrás, que fala sobre isso. Então a gente, assim, pode entender o tempo de duas formas. O tempo na física e o tempo vivido. Parece que elas são as mesmas coisas, eles se entrelaçam de alguma forma, mas eles têm a diferença entre eles. O tempo, mesmo o tempo na física, ele não é um dado fechado. O tempo na física, ele tem aquele tempo mais newtoniano. Todos nós conhecemos os segundos, minutos, as horas, os dias, as semanas, os anos. Esse é um tempo mensurável, que é relativamente, vamos colocar uma palavra que talvez não seja mais adequada, mas mais fácil, mais compreensível. E o ser humano, como busca padrões, ele também busca um padrão para entender as mudanças dele com o mundo e as mudanças no mundo para com o mundo mesmo. Então, as estações do ano, o pôr do sol, o nascer do sol. Então, muitos povos, antigos povos em praticamente todos os continentes, eles tentaram mensurar o tempo. E hoje a gente tem essa mensuração de tempo já bastante solidificada. Então, a gente consegue falar desse tempo da física de forma bastante, como eu posso dizer, já
já é um dado bastante estudado e entendido, compreendido. Temos o tempo na física também como uma dimensão, que é uma outra coisa que ela é, vamos dizer assim, relativamente nova em relação à compreensão do que é o tempo. Então, como uma dimensão, o tempo ele é considerado a quarta dimensão. Então, nós temos as dimensões do espaço, altura, largura, profundidade, e temos o tempo também como uma dimensão, uma quarta dimensão. E aí há toda uma discussão sobre essa relatividade do tempo, que foi proposta por Einstein, que o tempo ele não é uma medida absoluta, ele pode ser relativa. Aí tem a questão da velocidade envolvida. Então, esse tempo ele pode passar mais lento ou passar mais rápido, dependendo do observador, dependendo da velocidade que um ou outro está. Haja vista que a questão do tempo, da gravidade, sabe-se, por exemplo, que o tempo nos pés ele passa mais lento que o tempo na nossa cabeça, por causa da diferença de gravidade entre os pés e a cabeça. Só que é uma diferença tão pequena que ela é praticamente desprezível. E há o tempo vivido. E o tempo vivido, ele também é algo muito discutido pelo ser humano. Então você colocou bem no começo, né, que essa questão de quando nós somos pequenos, parece que um dia ele é um tempo tão longo, né, as coisas elas acontecem num tempo tão distante. Mas veja só, um garoto de 10 anos, viver um ano significa viver 10% da vida dele. Então, a sensação de tempo para essa pessoa de 10 anos é diferente para um homem de 50 anos, ou para uma mulher de 50 anos, para um ser humano de 50 anos, que um ano significa 2% da vida. Então, essa percepção de tempo, ela muda de acordo com a idade, justamente, entre outros, por causa do acúmulo de tempo vivido, de anos que você vai colocando no seu book de vida. Há uma outra coisa que a gente pode colocar também, que é a questão do cérebro. O cérebro, ele percebe o tempo de forma bastante peculiar. E o cérebro, quando criança, ele é de um jeito. À medida que você vai amadurecendo, se torna jovem, se torna velho, o cérebro também sofre alterações. E certamente essa percepção de tempo vivido, ela muda à medida que o cérebro ele também vai mudando, o cérebro vai sofrendo alterações. Então, coisas que parecem que aconteceram muito tempo atrás, parece que foi logo muito próximo, né? Logo ali, né? E há coisas que você vive no dia a dia que você simplesmente esquece. Então o cérebro ele tem uma forma muito peculiar de entender ou absorver o tempo vivido. Parece ser uma coisa inquestionável o fato de que o tempo ele tem uma única direção. Então os seres vivos eles parecem sentir o tempo sempre numa direção única. É em direção do crescimento, do envelhecimento, até a morte. Então a gente tem essa percepção de tempo que ele caminha numa única direção, né, e ele não retorna. Isso daí dá uma margem, né, a gente fazer grandes discussões filosóficas a partir do tempo vivido e da vida como um todo. Outra coisa que se percebe também em função disso é que o tempo ele se esgota. E a gente pode ter todo o tempo do mundo num determinado tempo da vida, mas depois esse todo o tempo do mundo se transforma em muito pouco tempo.
Outra coisa também do tempo vivido é que todo mundo, de alguma forma, gostaria de voltar no tempo para corrigir algumas coisas, né? Fazer coisas diferentes nesse tempo vivido. E a gente percebe que isso não é possível. Outra coisa em relação ao tempo vivido é o acúmulo de sentimentos que nós, seres humanos, acumulamos com o passar do tempo. Então, o tempo vivido, ele tem um caráter transformador na vida das pessoas, o que mostra que nós, seres humanos, nós estamos no mundo justamente para nos transformar. E o tempo, ele pode ser um aliado ou ele pode ser um inimigo, dependendo como a gente consiga percebê-lo. E o tempo, por fim, é um companheiro de todos. E ele é uma força, talvez, em grande parte, inexplicável. E é uma força tão grande e tão silenciosa que ele é capaz de transformar tudo. Não há nada que consiga fugir do tempo. Ô, Murilão, duas coisas aí sobre o que você falou. Primeiro, você citou o Einstein. Eu não sei se essa frase é atribuída a ele, das várias vezes que eu já ouvi, atribuíram a ele. Mas aí eu já não tenho certeza se é. Mas é o lance que fala, né, para explicar a relatividade do tempo, que é falar assim, ó, você ficar 1 minuto com a sua namorada no banco de trás do carro, você ficar 1 hora com a sua namorada no banco de trás do carro, você vai ter a sensação que passou 1 minuto. Você ficar 1 minuto sentado com a bunda no formigueiro, você vai ter a sensação que passou 1 hora, né? Eu não sei se isso é atribuído a ele, mas é pra gente mas ela ilustra bem essa questão da relatividade do tempo, né? De forma que ele ilustra, sem dúvida. Eu também não sei se é dele. Tá. E uma coisa, você falou sobre o negócio de voltar no tempo, tal, corrigir as coisas. Só que me veio a cabeça o seguinte: você voltaria no tempo, assim, logicamente, de uma forma, estou trabalhando de uma forma hipotética aqui, mas você falou que voltaria para mudar algumas coisas. Me veio a cabeça o seguinte: de voltar para viver de novo uma coisa. Entendeu? Eu falei, porra, eu gostaria de estar nessa época de novo. Entendeu? Isso é uma coisa que me chamou a atenção, assim. Você só gostaria de voltar, no caso, para poder mudar alguma coisa? Ou você também tem, por exemplo, porra, eu queria viver isso tudo de novo? Você tem disso também ou só eu? Rapaz, eu acho que assim, nossa, essa é uma discussão profunda, filosófica, sei lá, mas enfim, eu acho que assim, se eu pudesse viver minha vida como um mosaico, eu acho que eu viveria de novo. Agora, se eu fosse viver de carreirinha, não. O que é viver de carreirinha? Carreirinha? De carreirinha, assim, viver contínuo, tudo que eu vivi de novo, não. Não, agora, se eu fosse viver pudesse fazer um recorte, né, de fase, de momento, sim, e tal, aí tudo bem, eu viveria. Eu me referia a um recorte mesmo. Por exemplo, eu gostaria de viver de novo entre meus 15 e 18 anos, entendeu? Era uma fase que eu curti muito na vida, entendeu? Eu gostaria de viver esse momento de novo. E cometendo os mesmos erros que eu cometi e os acertos. Se fosse um recorte, sim. Agora, se eu fosse viver totalmente, eu acho que viver consciente das coisas, como elas aconteceram, e tentar de alguma forma gerar mudanças. Aí eu viveria. Tá? Então, por exemplo, se eu fosse voltar aos 10 anos, sabendo tudo o que aconteceu, eu acredito que eu iria, poderia viver novamente, né? E daí eu teria consciência para poder gerar algumas mudanças naquilo que eu acredito que seria importante. Só que isso aí é uma coisa assim, um tanto quanto vaga, né? Porque nós, seres humanos, a gente tem uma ideia de que a gente pode inferir no mundo, no tempo, na vida,
uma força que talvez a gente não consiga, talvez mesmo que a gente voltasse com a capacidade de gerar mudanças, o imprevisível ele sempre está na esquina ao lado. Então a gente não sabe o que pode acontecer de fato. Isso vai me lembrar aquele filme O Homem do Futuro, com o Moura. Muito bom filme, muito bom filme. É muito bom, né? Enfim, tem um filme muito bacana. Então, essa mudança que ele gera em determinado momento, nele mesmo, faz ele, em algum ponto ali, virar um canalha, né? Virar uma pessoa inescrupulosa e assim por diante, né? Então, mas eu não consigo ter certeza o quanto essa minha mudança, caso eu pudesse voltar no tempo, geraria um impacto na vida das pessoas que estariam próximas de mim, ou se eu tentasse ajudar pessoas que não fossem próximas, mas de alguma forma eu sei que eu iria ser próximo em algum momento, eu não sei até quanto isso poderia ter um efeito positivo ou não. Então isso é uma grande incógnita, mas de qualquer forma há um desejo no ser humano de mudança e de inferir essa mudança no tempo e no espaço que você vive. É um desejo humano isso daí, né? Não é um desejo meu, seu, do Henrique, é um desejo humano, né, de poder gerar essas mudanças. Mas a gente sabe que o mundo, a gente tem um poder limitado de mudança. Algumas coisas a gente consegue mudar e outras coisas a gente não consegue mudar. Elas fazem parte de um roteiro que a gente tem pouco ou nada a oferecer. Pouco ou nada a gente consegue realizar as mudanças, porque são forças muito maiores que a gente, né? Mas assim, respondendo o que você falou, se eu pudesse voltar, eu gostaria de viver ou um mosaico, né, um recorte, ou se eu fosse viver ela inteira, se eu voltasse então consciente, uma consciência das coisas, como elas aconteceram, e isso me possibilitasse tentar fazer algumas alterações no curso da minha vida. Profundo, tão profundo quanto o buraco que ele mostra aí. Henrique, você, obviamente, você já pegou esse mundo digital com essa correria. Quando você se entendeu por gente, a internet já estava aí, entendeu? Você não tinha TV a cabo, você não ficava preso à programação de manhã das TVs abertas, entendeu? Só podia ver desenho de manhã, entendeu? Então, você já, quando você se entendeu por gente, tinham canais de desenho animado. Como que é a percepção de tempo para você, assim? Olha, você só viveu um quarto de um século, né? Então, como é para você, assim, você vê o tempo hoje como você vê quando você era criança, assim? Se você tem alguma lembrança, puta, as coisas precisam ser mais devagar, ou para você sempre foi acelerado? Porque você já nasceu com TV a cabo, com joguinhos eletrônicos, então as coisas foram jogando no micro, então a dinâmica da sua infância foi muito diferente da minha, ou então do Murilo, né, que ainda brincava com pedra, com pau, fazer fogueira, caçar, essas coisas. Como é que é pra você? Que gancho bom. Eu só gostaria de dizer que eu não achei um pingo de graça, tá? Eu acho que é diferente, com certeza diferente, mas eu tenho essa sensação de que até o meu ensino médio as coisas passaram num ritmo e, embora tinha toda a tecnologia e tal, eu não tinha acesso a celular, né? Foi uma coisa que meus pais falaram, não, você não vai ter. Aqui eu não conseguia ter um celular, perdia. Não era algo que eu dava tanta atenção, não era algo que eu dava tanto valor, aí simplesmente perdi, eu ficava em casa, por causa do jeito que aconteceram as coisas quando eu era muito pequeno, né? Eu tive a sorte aí dos meus pais sempre tiveram, né,
depois que eu nasci, uma boa condição financeira, então eles podiam proporcionar essa questão da internet, da TV a cabo, tudo. Mas é questão de estou fora de casa, estou longe da TV ou do meu computador, que meu irmão não está em casa, que era quando eu podia usar o computador, porque questões de... É mais velho, então a prioridade é dele. Ao momento que ele não está usando, eu posso usar. Esse era o tratado, o contrato implícito que a gente sempre teve. Mas passava muito mais devagar, sim. Eu tive muita essa sensação, principalmente depois que eu entrei no ensino médio. Até o ensino médio passava muito devagar, né? Até os meus 17, 18 ali, que nem o Bruno falou, acho que é uma fase da minha vida que eu voltaria com certeza, embora não faça tanto tempo que passou, né? Mas as coisas eram muito diferentes. Quando eu converso com os meus amigos do ensino médio, provavelmente eu acho que essa sensação que fica para a vida inteira, né? Quando a gente olha para trás, a gente tá no ensino médio, a gente fala, puta, que merda, que lugar horroroso. E que bosta tá vivendo isso aqui, eu sou obrigado a estar preso dentro dessa escola. No caso, eu fiz integral, porque eu fazia junto com o técnico, ficava preso dentro da escola, seja 7 horas por dia, 6, 7 horas por dia, 8 horas às vezes, dependendo do dia, né, porque não vai para casa para almoçar, fica lá. E a gente olha e pensa assim, nossa, que merda, eu tô fazendo um negócio que eu não tô gostando. Aí quando a gente olha para trás, depois que a gente sai, e isso eu acho que fica pro resto da vida. Puta, que saudade. Que saudade daquele momento de poder estar com os meus amigos, de estar vivendo aquilo ali. E eu falo que às vezes é uma saudade da falta de responsabilidade, da falta de ter um compromisso sério além da escola. Porque quando a gente tá ali, os pais geralmente falam assim, porra, você só estuda, a sua mínima obrigação é ir bem na escola. Aí você fica, caralho, mas é difícil, como que eu vou ir bem? Aí depois que você sai, você realmente fala assim, porra, eu só estudava, a mínima obrigação era ir bem na escola, né? Claro que existem dificuldades de aprendizado, né? Depois de professor, a gente vê que as pessoas têm certa dificuldade de aprendizado em N aspectos da vida, em N matérias, né? Não é só, tipo, tem que ir bem, ponto final, mas, porra, é a única coisa que você tem a obrigação de se dedicar é ali. Então não faz muito sentido, né? Mas eu sempre olho muito assim, eu olho muito para o meu ensino médio, para essa fase escolar, com que saudade da responsabilidade, que saudade do não ter nenhum tipo de compromisso sério com as coisas, se eu precisar ir bem, é só eu sentar e ler meu caderno, ou fazer uma pesquisa fazer uma pesquisa na internet sobre o assunto que a gente está vendo que vai cair na prova. Era algo muito simples, né? Sempre foi algo muito simples. Eu acho que essa simplicidade também é uma coisa que dá muita saudade, dá muita nostalgia, né? Então, depois disso, para mim, o tempo começou a passar mais rápido. Realmente começou a passar mais rápido, né? Embora eu fale para os meus amigos assim, às vezes eu falo assim, pô, mano, esse mês passou voando. Eu falo assim, cara, esse mês demorou muito. Porque aí você começa a ter divergência, né? Começa a mudar muito a vida. Você começa a ver que às vezes você teve um mês ruim, e seu amigo teve um mês bom, e para ele passou rápido, só que aí você tava se fudendo esse mês inteiro, mas para ele foi maravilhoso, né? Você começa a mudar a perspectiva, né? Muda muito a perspectiva das coisas. O tempo, acho que tem muito essa capacidade de mudar essa perspectiva. E uma vez um amigo meu falou que quando ele fez 40 anos, o pai dele falou assim, meus parabéns, meu filho, não sei o que tal, né? Mas você passou pelos primeiros 40 anos da sua vida. Você pode pensar que esses 40 anos passaram rápido, mas os próximos 40 vão passar 2 vezes mais rápido. Eu fiquei pensando, cara, não nessa proporção, não imagino que você seja essa proporção, porque eu não cheguei nos 30, mas até meus 18 foi uma coisa. Até meus 24, eu pisquei, eu já saí do ensino médio, eu já acabei a faculdade, entendeu? E é foda, eu paro pra pensar na pandemia. A pandemia foi 4 anos atrás, 4 anos e meio atrás que começou a pandemia. 4 anos e meio, para mim é bastante coisa. Eu sei que na relatividade do tempo, principalmente para as pessoas mais velhas, 4 anos é pouca coisa, mas para mim, 4 anos é muita coisa. E foram 4 anos que aconteceu muita coisa. Muitas coisas na minha vida, nas pessoas ao meu redor, no mundo inteiro, por assim dizer. Mas você fala assim, cara, realmente 4 anos que aconteceu a pandemia. O que eu fiz nesses 4 anos? Né? Principalmente em 2020, né? O pessoal ficava muito, o que eu vou fazer? Gente que perdeu emprego, gente que, né, começou a ter mais dificuldade, né? Gente que
não com emprego fixo, mas, né, por exemplo, aí o Uber, né, diminuiu muito as corridas de Uber, essas coisas do tipo, esses tipos de trabalho, assim, que dependem das pessoas fazerem as coisas fora de casa, né? Nem tudo pode ser um trabalho home office. Ou meu próprio trabalho, que as pessoas precisavam exercitar, né? As academias fechadas, né? Tudo fechado. Você vê a história de atletas olímpicos que tinham que se preparar para as Olimpíadas, que teoricamente aconteceriam naquele ano, e eles não podiam estar dentro de ginásios, não podiam estar dentro de academias, não podiam estar dentro de nenhum tipo de lugar, né? É complicado. E a gente olha para trás, assim, 4 anos já. 4 anos disso. Eu acho que é mais ou menos isso a minha perspectiva atual, né, do tempo. Né? Eu tenho curiosidade e ao mesmo tempo eu não tenho curiosidade de saber como que é mais para frente. Olhar para trás. Né? Ô Murilo, para você soou estranho também ouvir um moleque de 24 anos falar com esse saudosismo todo? Eu tenho, cara. Eu tenho saudade da minha responsabilidade. 24 anos, desgraçado. Eu tenho saudade da responsabilidade, cara. Eu trabalho desde o dia que eu saí do ensino médio, eu comecei a trabalhar, né? Meu pai nunca deixou ficar sem trabalhar, então eu tive que trabalhar com a minha mãe, eventualmente arrumei outros empregos e tal. E aí, quando eu consegui tirar 15 dias de férias, né, que foi me concedida, né, não era meu direito tirar os 15 dias de férias, mas foi concedido 15 dias, né, um amigo meu falou assim, caralho, mano, você tá tirando férias mesmo? Eu falei assim, tô, mano. Caralho, você nunca tirou férias Fazia já 6 anos, mais ou menos, que a gente ia se formar, 6, 7 anos que a gente ia se formar, você nunca tirou férias? Eu falei assim, nunca tirei férias. Mas claro que trabalhar com a minha mãe tinha feriado e tudo, né, mas... diferente. Você tá com saudade da época que você não tinha responsabilidade. Tu vai ficar com saudade dessa época de agora, quando tu tiver que pagar todas as suas contas. Pois é as porra das fases da vida. Saudade de ficar lá morando com meu pai, ficar lá de boa. Porra, as fases da vida. São as fases Eu não cheguei nessa parte ainda bem, aí eu tenho esse privilégio de não ter chegado ainda. Eu ainda acho que você vai morar sozinho antes de você perder a virgindade, mas tudo bem. É provável, é muito provável. Isso não vê o caso. Ô, Murilo, pode falar. Não. Pode falar. É o Murilo. Não ia falar. Ô, Murilo. Tá aí? Tô aqui. Ah, tá. É que às vezes a gente acha que você dorme durante aqui a gravação. A gente conversou sobre isso semana passada. Acho que o Murilo dá as dormidas lá, da idade, eu tô né? Atento eu tô atento ao que vocês estão falando. Isso aqui, meu silêncio, ele tá ligado à atenção do que vocês estão falando. Não, a gente já ouve uns roncos aí às vezes. Dá uma roncadinha às vezes aí. Aquela roncada de velho. Faz assim de repente. Aí eu tenho que tirar nele. Não é, isso aí é aquele assovio que você tem na orelha, é coisa de velho também. Já acumulou muita coisa, aquela e você não limpou direito, aí você ficou com esse assovio no ouvido, você acha que é ronco. Ou é seu estúdio, vai saber, né? Eu não vou parar de me zoar, que não é o objetivo aqui, zoar os outros, não a mim. Deixa eu te contar uma coisa. Como você lida ou se é que você lida com isso, com a perspectiva do fim? Você pensa nisso, assim? Você para refletir e fala, porra, já passei metade da minha vida. Ou você não tem disso? É só coisa comigo mesmo, assim, Não só eu, né? Muita gente deve pensar assim como eu, né? Mas você tem disso, assim, Murilo, de ficar já pensando no fim? Quando você é um cara que tem filho e tudo mais, de falar, porra, de eu poder ir, e o Aaron Presley poder já estar bem encaminhado, eu estar com a vida feita. Você tem esse tipo de pensamento ou não, Murilo? Tenho. Eu sou, como que eu posso dizer, bastante existencialista, né? Sou muito existencialista. Tenho isso desde a minha mais tenra idade, desde que eu tenho 12, 13 anos. Eu tenho essa relação, é uma relação muito difícil que eu tenho com o tempo e muito difícil que eu tenho com o fim da minha existência. Desde que eu tenho uns 12 anos que eu me recordo, eu tenho esse problema.
Isso não é como eu tenho esse problema, eu tenho um problema com isso, né? Porque isso por si só não é um problema, isso aí é algo da própria existência humana, né? Da existência da vida, do mundo. Mas eu, desde os 12 anos, eu tenho esse profundo existencialismo. E você procura controlar isso, assim, Murilo, que, porra, às vezes também é igual aquela questão, eu costumo comparar isso com o quê? Eu penso muito nisso, né? De ficar, porra, já tô nos finalmente, né? Mas às vezes eu tenho receio de ter aquela coisa assim de, por exemplo, quando você está na flor da idade, tipo o Henrique, assim, de fazer planos, né? Chegou um determinado momento na minha vida que eu parei com essa porra de ficar querendo planejar os próximos 5 anos, porque era uma frustração atrás da outra, né? Quando as coisas não começavam, eu falei, pô, não tá começando agora, daqui a 5 anos não vai estar pronto de jeito nenhum. E às vezes esse lance de ficar pensando lá na frente te impede de ficar vivendo agora, né? Porque você consegue controlar isso assim, de chegar e só ter isso assim como um pensamento de um momento reflexivo, você sozinho. Você não deixa isso te dominar, assim, porque eu tenho fases que isso pesa pra caralho pra mim, assim. Eu ficar assim dias e dias matutando o fim. E aí, de repente, eu falo, porra, deixa eu, né, eu me dou se liga e falo, não, vamos pensar no agora, deixar isso aí para um outro momento. Você tem disso também ou não? Sem dúvida, né? Isso aí é própria da existência humana, né? É mais ou menos que a maioria das pessoas elas têm que travar uma luta com isso. Veja, em 1980, a média de vida do brasileiro era de, se não falha a memória, 61 ou 62 anos. Hoje a média de vida do brasileiro está por volta de 75 anos. Ou seja, a gente aumentou 13, 14 anos a expectativa de vida nesses 40 e tantos anos. E aí fica a pergunta, o que fazer com esses anos de vida a mais? É claro que isso remete a algumas questões. Uma delas é tentar viver bem. O que é tentar viver bem? Eu acredito que, antes de tudo, tentar viver bem é tentar viver com alguma saúde física e alguma saúde mental. Então, se a gente mergulha profundamente no existencialismo e a gente se deixa dominar pelo fim e não pelo que a gente vive hoje, a gente vai acabar como Nietzsche, né? Que vai acabar sendo internado aí numa casa de repouso, num sanatório, porque a gente enlouquece buscando um sentido nas profundezas da nossa consciência ou da nossa inconsciência. Então, assim, eu também sou de épocas, né, períodos que isso aí me deixam tanto quanto triste. Depressivo. Muito depressivo, nunca tive depressão, mas triste. Eu acho que a melhor palavra é essa, triste. E há outros períodos que isso em seguida talvez esteja ligado com a nossa sentido de sobrevivência, que é o fato de que a gente tem anos a serem vividos e a gente precisa fazer algo importante nesse período. Enfim, a vida ela precisa continuar, até porque pessoas muito melhores, muito melhores que nós, já não estão mais aqui. Outras, muito melhores que nós, viveram muito pouco tempo, né? Teve pessoas que viveram tão pouco tempo e eram pessoas muito mais iluminadas, muito mais cheia de... como que eu posso dizer? Cheia de vontade de viver, com tantas perspectivas, e não estão mais aqui, né? Então, eu acho que é, antes de tudo, uma obrigação a gente tentar viver o melhor possível o tempo que nos resta, mesmo sabendo que esse tempo que nos resta, ela é uma incógnita, né?
porque a gente não sabe o dia que a gente vai morrer, a não ser que a gente programe nosso dia de morrer, o que é pouco provável, né? Porque é um número muito pequeno de pessoas que elas programam o dia da sua morte, né? Aí entra aquele filme Ensina-me a Viver, não sei se vocês já assistiram, é um filme muito bonito, inclusive, em que um jovem, eu não vou me recordar agora o nome dos atores, ele se apaixona por uma mulher muito velha, ele tem talvez 17, 18, 20 anos, e ela tem por volta quase de 80 anos. Então ela é uma mulher muito cheia de vida, então ele era um rapaz muito triste, melancólico, ele sempre estava pensando no suicídio, na morte. É um filme que tem até uma certa veia de humor, porque como ele não tem coragem de se matar, ele finge a sua morte, né? Então ele está sempre, por exemplo, nos velórios de pessoas que ele não conhece, e num desses velórios ele conhece essa senhora. E ela programa a própria morte, né? Mas ainda assim ela é uma mulher muito cheia de vida, né? Então, assim, acho que nós não iremos programar a nossa morte, né? Ela vai vir na hora que tiver que ocorrer, quando o corpo colapsar. Mas creio que a obrigação nossa é tentar viver o melhor que puder, né? A luta, ela é inevitável num mundo onde o caos, ele prevalece. E tentar dar alguma ordem no caos, talvez seja uma das nossas obrigações. Ô, Henrique, como que é para você, que ainda não chegou no ápice assim, da vida, assim, da plenitude de tudo, da parte física, intelectual e tudo mais, como que é para você ficar ouvindo dois velhos assim, se lamentando já antecipadamente do fim da vida? Como é que isso soa para você, assim? Eu não me lamento, às vezes eu tenho um anseio pelo fim da vida. Não, eu tô falando o seguinte, como para você ficar ouvindo a gente, que você não tem essa perspectiva, que acho que não. Porra, você tem tanta coisa para fazer ainda, entendeu? Você tem tanta coisa para fazer ainda, eu não sei se você fica lá numa bad de ficar, caralho, porra, já tô com 25 anos, caralho, nunca vi uma mulher pelada. Não sei se fica nessa, acho que não, né? Porque se ficasse já teria visto uma mulher pelada, mas tudo bem, não é a questão. Mas como é para você ficar ouvindo a gente? Como é para você conviver com pessoas que já estão assim, já virando ali na curva ali, já entrando na reta da linha de chegada? Deixa eu perguntar uma coisa só antes. Vocês estão ouvindo alguma coisa no fundo do meu microfone? Não, só o seu pensamento vazio, o eco da sua cabeça. Não, por quê? Meu pai ligou a moto dele em casa aqui, Não, se ele acelerar, talvez saia no fundo. Não tem problema, não. Fica com música no fundo e. Eu nem penso. Qualquer coisa são gases. Gases. Não, eu acho muito interessante, na verdade. Eu sempre gosto de ver a perspectiva dos outros, e eu já entrei numa. Eu não lembro se eu entrei nessa discussão, só estava ouvindo outras pessoas discutindo sobre isso, sobre o fim da vida, sobre ter o controle sobre isso, sobre não ter o controle sobre isso, né? Que às vezes as pessoas falam assim, porra, tem tanta coisa na minha vida que eu não tenho liberdade em função do dinheiro, e às vezes a pessoa quer ter esse controle sobre o próprio corpo. E às vezes a pessoa quer decidir como que ela vai morrer. Tem esse desejo de decidir, planejar como ela vai morrer. Porque não tem esse controle sobre mais nada na vida dela, né? Você não tem controle sobre nada muito significativo, né? Você para pensar na hierarquia de como funcionam as coisas no mundo, de como funcionam as coisas nos sistemas políticos, e realmente a gente não tem um controle sólido, por assim dizer, sobre certas coisas. Então, eu entendo até esse desejo do controle de como morrer, pelo menos, né? De decidir como vai morrer, pelo menos. Então, para mim, é muito interessante ouvir essa discussão, ouvir sobre essas lamentações antecipadas, por assim dizer. Para mim é muito interessante. Eu não tem gente que acharia muito chato, mas eu acho muito interessante. E eu tenho meu avô aí que já faz uns anos já que
Agora vai fazer 82, já faz uns anos já que ele se lamenta aí, vocês achando que vocês estão no final da vida, acho que meu avô, ele acha que ele tá fazendo hora extra, né? Então, eu ouço bastante isso dele também. Mas eu acho que eu tô fazendo hora extra já. Por causa da rotina que você vai se repetindo, pra mim, eu falei, mano, vou fazer isso aí da vida agora? Pra mim já deu, falei, deu. Ô, Murilo, tu falou do lance de ter controle, o Henrique também mencionou isso. Se você pudesse escolher, não vou falar a forma, mas o momento, você escolheria? Não sei, não tem uma resposta para isso. Não tem. Acho que a resposta para isso vai depender do dia, como eu acordar, como eu estou sentindo o mundo naquele dia. Mas eu não tenho uma resposta para isso. Às vezes eu acho que seria interessante a gente ter o poder sobre isso, escolher o dia. Às vezes eu acho que é melhor que a natureza e o tempo faça o seu trabalho e quando a vida colapsar, vai ser o fim. Falando nisso, saiu uma reportagem que no Texas, uma bancária ela morreu na sua mesa de trabalho e os colegas só foram perceber que ela estava morta 4 dias depois, quando ela começou a cheirar mal. Caralho! Porra! Pesado. Aí falaram, né? Real, quase. Aí disseram o seguinte, nossa, parece que a Denise ela tá meio estranha já faz alguns dias, né? Pô, mas muda a fisionomia, mulher. Fica com o olho fundo, fica pálida. Não, pois é, né? Leva uma reflexão, né? A falta de atenção que a gente tem, né? Com as pessoas. Com as pessoas do lado, né? As pessoas do nosso lado, né? Como que o ser humano se torna tão disperso da realidade que ele está vivendo, como as pessoas elas se tornam assim quase que um mobiliário na vida da gente, no dia a dia, que 4 dias depois só perceberam que ela tinha morrido, né? A gente fica tanto tempo conectado que a gente se desconectou um do outro, né? Se desconectou da vida, né? Fica tão conectado com tudo, fica sabendo de tudo que acontece. Porra, tô sabendo o que aconteceu na Índia. Mas, porra, a pessoa morta 4 dias do seu lado, você não percebeu, porque você não olha para ele e fala bom dia. É doido isso, cara. Sabe que há um tempo atrás também aconteceu um caso de uma pessoa na França, acho que foi em Paris, se não me engano, aos redores, um homem, ele estava no chão, caído. E as pessoas passaram por ele e não fizeram nenhum tipo de ação para tentar entender por que aquele homem estava caído no chão. Enfim, ele morreu depois. Alguém, em algum momento, chamou a polícia, um resgate, bombeiro, não sei bem os detalhes, e ele estava morto. As pessoas acharam que ele era um morador de rua. Na verdade, ele era um professor titular da faculdade de Paris. E um amigo dele da universidade escreveu um longo texto sobre isso, sobre a morte desse amigo, que passou mal na rua, caiu, e as pessoas desprezaram aquela pessoa caída na rua, como ela fosse um morador de rua, ou um mendigo, o que é que fosse, né? E esse amigo, esse professor que morreu, escreveu um longo texto dizendo sobre a nossa insensibilidade para com o outro, nossa total insensibilidade. Então, assim, mostrando que aquelas pessoas passaram por aquele homem achando que ele era um morador de rua, o quão insensíveis eles foram com essa pessoa, porque, sendo um morador de rua ou não, alguma coisa tinha acontecido com ele e ele precisava de ajuda. Era uma pessoa, né? Era uma pessoa, lógico. Depois que descobriram que ele era um professor, um doutor, um professor emérito da faculdade, as pessoas elas se sentiram mais culpadas ainda, né? Sendo que as pessoas deveriam se sentir culpadas sobre qualquer circunstância.
E depois, no final, ele escreve que ele se sente muito culpado, porque ele disse que se ele tivesse passado, ele teria feito a mesma coisa que todo mundo fez. Nada. E outra, sem contar, Murilo, que muita gente deve ter passado e reclamado, falar, nossa, como tá cheio de morador de rua ultimamente na cidade. Pois é. Isso aí dá para comparar com aquele lance quando acontece um acidente, assim, você teve no Japão, o cara caiu na linha do metrô, as pessoas, em vez de tentar ajudar o cara, começaram a filmar. Entendeu? Que loucura. Doido isso. Porra, você se desconecta dos outros assim, cara. Pô, mano, ajuda o cara, velho. Não, os caras vão filmar. Pô, o cara caiu na linha do metrô, vou filmar. Vamos esperar o metrô chegar. É maluco isso, cara. Ô, Henrique, tem alguma coisa mais a acrescentar aí, que a gente já tá caminhando pro fim já? Eu acho que era mais isso mesmo. Eu acho que o Murilo colocou bem. Principalmente Murilo colocou bem. Não em mim. Com certeza não em mim. Já não sei. Ele pontuou bem. Principalmente essa questão da desconexão aí. Murilão, tem carochinha hoje? Sim, hoje tem carochinha. Carochinha hoje é uma carochinha futebolística. Manda ver então. Se for do Vasco, então, maravilha. Em 1950, todos sabem que o Brasil perdeu a final para o Uruguai. Havia um grande escritor uruguaio, que é considerado o maior escritor uruguaio, e um dos grandes escritores latino-americanos, chamado Eduardo Galeano. Inclusive, ele escreveu uma obra seminal chamada As Veias Abertas da América Latina. Eduardo Galeano, ele era um apaixonado por futebol. Ele escreveu um livro chamado Fechado para Futebol. E ele descreve da seguinte forma a final do jogo do Brasil e Uruguai, onde o Brasil era franco favorito. O mundo todo já proclamava o Brasil como novo campeão. Contudo, numa virada histórica, o Uruguai acaba ganhando do Brasil. E ele diz que aquelas 200 mil torcedores se tornaram 200 mil estátuas imóveis ao final do jogo. E que alguns poucos perambulavam pelo campo, alguns inclusive chorando, os brasileiros. Eis que se encontram, vindo de direções opostas, o capitão do Uruguai, Abdúlio Varela, e aquele que seria considerado o maior jogador da Copa de 50, Zizinho. Zizinho é considerado o pré-Pelé. E o futebol de Zizinho era cantado em verso e prosa no mundo todo. Um futebol bonito, dançante, futebol muito belo. E eis que Varela e Zizinho se encontram no meio do campo. Ao passar um pelo outro, aqueles que estavam mais próximos observavam, não sabiam se Varela e Zizinho iam trocar porradas ou iam trocar abraços. Eles trocaram um abraço fraternal e cada um seguiu seu caminho. Varela seguiu o seu caminho como vencedor, feito de ferro. Zizinho seguiu seu caminho, feito um perdedor, mas feito de música. Certa vez, alguns anos depois, Galeano perguntou para Varela se ele tinha encontrado Zizinho. E Varela disse que às vezes encontrava Zizinho. Eis que Galeano pergunta, mas quando? Quando fechamos os olhos. Olha só, que bonito, de uma coisa tão triste, né? E é engraçado que por muito tempo de relação ao final aí, precisou vir em 2014 para finalmente libertar esses caras de 50, né? Aquela vergonha do 7-1 finalmente libertou esses caras de 50
que na verdade era uma coisa muito injusta com eles, né? Porque futebol tem disso, de quantas vezes favoritos perderam. Barbosa, então, sempre falava, pô, a pena máxima no Brasil é 30 anos, eu pago há 50 anos aqueles gols lá, como se fossem gols culpa dele, né? E tem uma coisa também em relação a esse dia no Maracanã, Murilo, que foi cunharam a expressão um silêncio ensurdecedor que ficou no segundo gol do Uruguai, né? Imagina que um mundo de gente cantando lá, né? Eram outras épocas, né? Que a gente hoje tem a visão de estádio de torcida organizada gritando, né? As pessoas lá vibrando com o Brasil, assim, a possibilidade de ser campeão finalmente, né? Na 4ª Copa do Mundo. E aí, de repente, aquele silêncio que foi tido como um silêncio ensurdecedor, né? E ficou aquele Maracanã calado, com folclórico de mais de 200 mil pessoas. Todo mundo fala que estava lá, né? É igual a despedida do Maradona. Todo mundo fala que estava lá, né? Falou, uma bomboneira. Cabe 30 só, irmão. Metade da Argentina falou que estava na bomboneira aquele dia. Ai. Murilão, antes de a gente encerrar aqui, você como ancião não vou falar nem do grupo aqui, ancião da humanidade, o que você diria para o Henrique que está indo aí para ter uma vida inteira pela frente, em relação ao tempo? Eu diria que o futuro, o passado é certo, o futuro é incerto, viva o presente. Olha, isso aí eu vi no caminhão isso aí. Aquele dia que a gente foi para Limeira, eu estava discutindo um caminhão. Forte. Vambora, rapaziada. Vamos lá. Valeu, gente. Obrigado, hein? Valeu, Um abraço um a abraço. todos, boa semana. Boa semana. Ah,